Bom dia. O Salmo de número 77 é um dos belos salmos do conjunto dos salmos. E são 150 e esse 77 ele marca ainda profundamente a minha vida, porque nossas vidas elas oscilam por momentos instáveis na nossa existência, tanto de euforia como pânico, e ambos produzem consequências drásticas na nossa vida. Se morre muito no momento de euforia, nas overdoses, como também no momento de pânico, se perde a consciência. O salmista teve um momento na sua vida em que ele teve um profundo sofrimento, e então ele começou a meditar. O salmista era um homem de meditação. Ele sempre investigava o seu próprio coração para saber como este coração estava diante de Deus. E ele colocava diante de Deus a sua vida, ele derramava suas lágrimas. Ele escreveu um dos salmos que diz que ele banhava a sua cama durante a noite com suas lágrimas. Ele também afirmou que ele tinha certeza que durante toda a noite poderia permanecer a tristeza, que ao amanhecer a alegria chegaria. Essa confiança que nós podemos desenvolver em Deus é algo que só pode ser produzido a partir do momento que você se aproxima da palavra de Deus, para que Deus te dê uma compreensão melhor da vida, esta vida que Ele nos deu para gerir, e que Ele não interfere, Ele intervém ao convite nosso, quando convidamos Ele para participar, tanto que Ele enviou Jesus e deixou Jesus disponível, a missão de Jesus, o projeto dele de salvação, para aqueles que quiserem aceitar. Se a pessoa não quer aceitar, não há outro destino a não ser a própria escolha da pessoa. Ele propõe a vida e a morte, e ainda ele nos exorta dizendo: escolha a vida para que vivas e não a morte para que não morras. Então o salmista, ele apresenta realidades da sua vida diante de Deus. Ele não se amparava pela hipocrisia, muito pelo contrário, ele dizia para Deus aquilo que o seu coração estava sentido no momento em que ele buscava um relacionamento com Deus, que ele invocava o nome do Senhor. É interessante que o título do salmo é As Grandes Obras e a Misericórdia de Deus. E o salmista então abre o seu coração diante de Deus. É algo tremendo, é algo gostoso demais. Ainda que seja um momento de tristeza, de lágrimas. Quantas vezes eu tive o privilégio de chorar na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu não entendo nada que está acontecendo. O meu sofrimento, a minha dor, eu sei que é do teu conhecimento, mas eu não consigo entender nada. Jó sofreu demais e não entendia o que estava acontecendo com ele. Mas ele tributou a Deus toda a glória por conhecer de que um dia este Redentor se levantaria entre as nações, porque ele sabia que este Deus que ele cria era um Deus vivo e que estava vivo e que viria para salvá-lo. E ele pediu, inclusive, que fosse esculpido na rocha, dizendo: olha, isso é uma realidade. O meu Salvador vive. E o salmista, no Salmo 77, ele se expressa assim, dizendo: elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-me. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Ele pergunta, ele cogita consigo mesmo. Rejeitará o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício, está disponível para mim, para nós? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou-se as suas promessas para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu:
isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo? Não. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito nos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas e, entre os povos, tens feito notório o teu poder. Deus tem manifestado o seu poder na sua vida. É só você parar um pouco e observar a maravilha da obra de Deus, como que Ele age em nosso favor. Tu és o Deus que opera maravilhas entre os povos e tens feito notório o teu poder. Com os teus braços remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. Deus tem um relacionamento permanente com a sua criação. Eu quero que você entenda um Deus que se faz presente na sua vida, um Deus que quer um relacionamento com você, um Deus que se dispõe a te socorrer, e quando Ele permite algo acontecer, você pode crer que o poder dEle perpassa essa vida, essa dimensão terrena. Ele preserva você da ruína, porque Ele tem poder para te salvar. A nossa vida não está reduzida a essa condição nossa, física, material, não. A dimensão dela vai muito além daquilo que nós podemos alcançar somente pela fé. Ele tem poder para cuidar da nossa vida, porque Ele se relaciona com a sua criação. Ele estabeleceu leis para governar o cosmos, mas Ele está acima das suas leis porque Ele tem poder para isso. O Deus que nós cremos é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. O ribombar dos teus trovões, o ribombar do teu trovão ecoou nas redondezas, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobre os teus vestígios. Deus construiu um caminho para que o povo dele caminhasse e uma história fosse registrada, e aqui nós temos uma parte dela. Como que o povo conheceu todo o agir de Deus durante toda a história. Uma história que nós cremos que iniciou-se pela vontade de Deus, e pela vontade de Deus há de se findar, para a glória dele e para a alegria do povo dele. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobre os teus vestígios. As pessoas às vezes não conseguem perceber este caminho. O teu povo tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. O salmista então lembra da ação de Deus sobre os patriarcas, sobre todos aqueles que o antecedeu, de tal maneira que ele traz no coração o seu momento de grande luta, quando ele, no seu existir, sofre a pressão da própria vida, quando ele se percebe angustiado por não encontrar sentido aqui nesta vida, mesmo com tudo aquilo que ele fazia e que ele colocava como prioridade na sua vida, que era Deus. Havia momento em que ele dizia assim: a minha alma recusa ser consolada. Será que Deus se esqueceu-se de mim? Não, Deus não se esqueceu de Davi, nem de mim e nem de você. Basta você apenas se colocar diante deste Deus que te ama e que tem o melhor para você e quer o melhor. Repito, Deus te quer bem. Ele tem o melhor para você e Ele quer o melhor para você. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, que você tenha um domingo, uma semana abençoada.